Olá pessoal, muito boa noite para você que nos assiste aqui na TVT e nos acompanha pela Rádio Brasil Atual. O Revista Brasil TVT começa agora comigo, Cosmo Silva, e com Ana Rosa Carrara. Boa noite, Ana Rosa. Boa noite, Cosmo. Boa noite também a quem nos acompanha. Entidades sindicais, movimentos populares e partidos políticos realizaram nesta semana, em frente à sede do Banco Central, em São Paulo e no Rio de Janeiro, manifestações contra a taxa básica de juros, que é a Selic, que hoje está em 13,75% ao ano, e contra a gestão de Campos Neto. Os atos foram organizados por centrais sindicais, pelo Comando Nacional dos Bancários, Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Ramo Financeiro, que é a Contraficute, e outras entidades. No programa de hoje vamos repercutir essa questão e as consequências do rombo bilionário da gigante varejista Americanas.com para o setor do varejo no país. Após o cancelamento e desfiles adiados por conta da pandemia, o Carnaval está de volta em 2023. A maior festa popular do Brasil está de volta nas ruas e nas passarelas com desfiles de escolas de samba. O Revista desta semana vai falar das histórias do Carnaval, os desafios que o presidente do PT no estado de São Paulo terá pela frente e como será a atuação da legenda em relação ao governo de Tarcísio de Freitas, do Republicano. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, reconheceu a constitucionalidade do decreto presidencial assinado pelo presidente Lula no seu primeiro dia de governo, que limita o acesso à arma de fogo. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, comemorou a decisão e afirmou que acabou o liberou geral de armas no país. Mais de 1 milhão de armas entraram em circulação durante o governo Bolsonaro. E armamentos particulares no país dobraram na última gestão. O programa de hoje destaca esta decisão e seus impactos e analisa os riscos que um descarrilhamento de um trem com produtos químicos altamente tóxicos nos Estados Unidos pode causar à população. As nuvens provocadas pelas chamas espalharam a substância por um raio de milhares de quilômetros, poluindo o ar, lagos, rio, na região de Ohio e da Pensilvânia. E a campanha da Fraternidade 2023 tem como tema Fraternidade e Fome. Esta é a terceira edição da campanha que aborda a questão da fome. Você acompanha o Revista Brasil TVT também pelo nosso canal do YouTube, youtube.com/RedeTVT. A campanha da Fraternidade 2023 tem como tema Fraternidade e Fome. Essa é a terceira edição da campanha da Fraternidade que aborda a questão da fome. E para falar com a gente sobre a campanha da Fraternidade 2023, nós conversamos agora com Dom Pedro Luiz Stringini, bispo diocesano de Mogi das Cruzes. Dom Pedro Luiz Stringini, tudo bem com o senhor? Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Revista Brasil TVT. Tudo bem comigo, tudo bem com vocês, espero também, e saúdo a todos aqueles que nos acompanham. Muito obrigado. Maravilha. Dom Stringini, vamos falar da campanha da Fraternidade 2023, porque ela aborda mais uma vez a questão da fome. E é um tema muito delicado, porque nos últimos anos o Brasil vem vivendo uma onda de pessoas com fome e também insegurança alimentar. Nesse cenário, qual a importância da campanha da Fraternidade 2023 e como ela se dará ao longo de todo o ano, Dom Luiz Stringini? Então, primeiro lembrar que nós estamos na edição número 60. É desde 1964 que a Igreja no Brasil realiza a campanha da Fraternidade. Então, olha quantas campanhas. No começo, mais assuntos relacionados à Igreja, ser cristão é participar. Depois, assuntos relacionados mais a questões sociais, da justiça, da democracia. E depois também começaram a entrar temas mais existenciais, assim chamados, a mulher, o índio, o negro, o preso. Então, olha a abrangência. E, claro, temas que se repetem. Se a gente for pegar o exemplo de ecologia, meio ambiente, foram 8 campanhas da Fraternidade, incluindo a Amazônia, etc.
Agora, sobre a fome, também esta é a terceira. Em 1975, repartir o pão. 1983, pão para quem tem fome. E agora, 2023, dai-lhes vós mesmos de comer, que é uma frase de Cristo, quando os discípulos queriam dispensar o povo para cada um ir buscar alimento e ir para casa. Jesus falou, não, dai-lhes vós mesmos de comer. Então, a importância de, na quaresma, nesse tempo da quaresma, que é um tempo sempre de penitência, de oração, de conversão, a igreja propor, a igreja no Brasil, e serve até de exemplo para o mundo, propor que a gente alargue a nossa visão com questões muito práticas, ou seja, exercitar a caridade, exercitar a espiritualidade no amor ao próximo e neste amor que vai ao encontro de quem necessita, de quem está preso, de quem está doente e, nesse caso, de quem está com fome. Então, teremos toda a quaresma, que são 40 dias, começando pela quarta-feira de cinzas, até o fim da quaresma, mas também se prolonga ano afora. Dom Pedro, falar um pouco sobre o material que estimula, o subsídio que estimula essa campanha, que é o texto base da campanha da Fraternidade. Exatamente, o senhor está aí com eles em mãos, muito bem. Colocando aí, para quem tiver mais interesse, depois buscá-lo. Mas nele, inclusive, há um aprofundamento do tema, né? Há elementos que trazem as comunidades eclesiais a necessidade também do debate, mas da ação, né, para além do debate. Gostaria que o senhor pudesse falar um pouco sobre essa questão da ação que é proposta pela campanha da Fraternidade, inclusive com elementos fora desse texto base, como indicação de poemas, de músicas, elementos culturais que também podem assim estimular a população a se engajarem nessa campanha. Ação para além do debate, você falou bem, e também uma ação que é mais larga do que a ação que acontece dentro da igreja. Na família é comum que as pessoas se ajudem, que um não coma toda a comida e deixa o outro sem fome e com fome. Na igreja é comum que também se haja a ação de solidariedade. Mas essas ações de solidariedade na família, na igreja, ela tem que se estender, sim, na sociedade. Por isso, as entidades assistenciais muito participam da campanha da fraternidade. E, claro, aquela dimensão mais política, porque uma coisa, como dizia Dom Helder, uma coisa é dar pão para quem tem fome, outra coisa é perguntar dar pão para o pobre, como dizia Dom Helder, e outra coisa é perguntar por que o pobre não tem pão. Então, políticas públicas, a gente tem que chegar até a implementar políticas públicas dentro daquele tema refletido. Por exemplo, quando se refletiu sobre a questão do idoso, isso influenciou no Estatuto do Idoso. Quando se refletiu sobre o menor, lá em 1987, Dom Luciano, isso influenciou no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, claro, tudo aquilo que são pautas, princípios, bandeiras, vamos dizer, da sociedade, tem a ver com a campanha da fraternidade. Nesses últimos tempos, vamos pensar antes das eleições, campanha eleitoral, as eleições, depois das eleições, depois da posse dos eleitos, de modo especial do presidente. Do que se falou tanto? Se falou de que necessidade se falou tanto? Se falou da necessidade de defender a democracia, de socorrer os pobres, e entre os pobres os primeiros são os que passam fome, e de defender, de preservar o meio ambiente. Bom, isso tudo tem a ver com as causas da fome, as consequências da fome e uma ação de fraternidade, campanha da fraternidade, mas que resulte também numa dimensão muito mais ampla, numa dimensão que seja política. E é bom lembrar também
que nos últimos anos, sobretudo nos últimos 4 anos, no último governo, a fome voltou. E a gente sempre tem insistido que não é só por causa da pandemia, não é só por causa da guerra. As políticas públicas escolhidas vão determinar se os pobres têm a vida melhorada ou se os pobres têm a vida piorada. E vida piorada, o primeiro sintoma é esse da fome, que infelizmente voltou. O Brasil voltou nos últimos anos a fazer parte do mapa da fome. Mas agora, claro, é verdade que nesses 45 dias do novo governo está se sinalizando para a reversão deste quadro, e a campanha da fraternidade vem ajudar tudo isso. De certa forma, não é, Dom Pedro Luiz Stringini, a campanha da fraternidade 2023 que traz esse tema tão importante nos dias atuais da fome, e como o senhor falou bem, dos primeiros 45 dias de governo do presidente Lula, eleito agora no final de 2022, só reforça essa necessidade de um trabalho muito mais amplo, tanto das instituições governamentais, e aí vem a igreja com a CNBB, trabalhando em todas as dioceses do Brasil, nesse Brasil gigante, imenso, e que a gente sabe o quanto é difícil chegar nas populações mais carentes. Nesse sentido, o trabalho da CNBB com as dioceses, como foi a preparação para a campanha deste ano? O que você pode falar para a gente? Olha, primeiro que o lema é sempre escolhido um ano antes. O material é preparado pela CNBB nacional, vai para a CNBB regional, para os regionais, são 19 regionais na CNBB, vai para as dioceses, das dioceses para as paróquias, das paróquias para as comunidades, as capelas. Graças a Deus, a igreja chega em todos os recantos, e por isso há meios desta capilaridade existir. Agora, não basta ter meios, tem que ter boa vontade. A gente sabe que há muita má vontade também em relação à campanha da fraternidade, há muito preconceito. Nesses últimos anos, coisa que ninguém imaginava, nesses últimos anos a campanha da fraternidade sofreu muitos ataques, mas ela resiste, e olha que interessante, eu disse que estamos na terceira sobre a fome, fraternidade e fome, mas é importante lembrar também que há 21 anos, 2002, e sobretudo liderado por Dom Luciano Mendes de Almeida, que foi secretário por 8 anos, que foi presidente da CNBB por 8 anos e que tinha uma sensibilidade muito grande para com os pobres, houve um chamado mutirão de superação da miséria e da fome. Eu vou ver se eu consigo mostrar este livrinho, que é um documento 69, Exigências Evangélicas e Éticas de Superação da Miséria e da Fome. Então, 2002, a igreja lança esse mutirão, que deu muito resultado, porque, sobretudo, esse mutirão vinha seguido também de um projeto... Bem, isso 2002. 2003 foi o início do primeiro mandato do presidente Lula. Aí ele lança Fome Zero. Então, programas da igreja, programas do governo. E programas unidos, também entre igreja e governo, como, por exemplo, aquele da construção de 1 milhão de cisternas no Nordeste, para captação de água. Então, olha a coincidência. 2002, a igreja lança este mutirão de superação da fome. 2003, entra o presidente Lula com Fome Zero, que depois se amplia para a Bolsa Família. Entra esse projeto de construção de cisternas. Passado 20 anos, 2022, de novo a CNBB planejando uma campanha da fraternidade para 2023 sobre a fome. De novo entra o presidente Lula, agora para o terceiro mandato. Então, para dizer que há um momento de esperança na superação da fome. E, Dom Pedro, o senhor está colocando essas questões, contextualizando muito bem no nosso momento social e histórico. E fato é que a fome no Brasil, ela não é sobre falta de alimento, né?
A CNBB, inclusive, nos seus materiais de divulgação, coloca bem essa contextualização, dizendo que o Brasil é um dos maiores exportadores de alimento do mundo. Então, de fato, nós não podemos apregar a fome da população brasileira uma ausência de alimento no nosso território. Dado isso, a campanha da fraternidade vem se colocando nessa realidade de combate a essa situação de fome da nossa população de modo geral. E aí a minha pergunta para o senhor é exatamente como combater essa fome, o que pode ser feito. É claro que a gente tem instâncias que não estão sobre o nosso comando, né, quanto cidadãos e cidadãs, mas enquanto essas pessoas na nossa cidadania, o que nós podemos fazer? Então, se a gente fala de campanha da fraternidade a gente sempre pensa numa atitude, em primeiro lugar, pessoal, numa transformação do nosso coração, ser menos egoísta, ter mais sensibilidade. Essa é uma ponta. A outra ponta são políticas públicas. Entre uma ponta e outra, políticas públicas, prioridades governamentais, existe muita coisa aí no meio. Existem as entidades, como eu dizia, e existem os movimentos populares, existem as resistências, sim, de quem produz muito, mas só na linha de commodities, portanto, muito na linha de moeda, mais do que na linha de servir ao povo, e, portanto, exportação, claro, e por isso a renda, o enriquecimento para poucos e a população passando fome. Aí entra, então, a profecia da igreja e também entra o espírito crítico de todo cidadão, mesmo não sendo da igreja, mas que olha a sociedade com olhos críticos para dizer: alimento tem, alimento não falta, mas o alimento tem que chegar à mesa das pessoas. As pessoas têm que ter direito e acesso a alimentos, a alimentação e a alimentação saudável, porque também uma alimentação que gere saúde. Quando a gente viu a situação dos Yanomamis, a gente viu pessoas esqueléticas, passando fome. Quando a gente olha também, por outro lado, outra ponta, obesidade nem sempre é saúde, mas é alimento que não tem valor nutritivo e que somente serve para trazer obesidade e não saúde. Por isso também o documento da campanha da fraternidade faz menção aos conselhos, esses conselhos municipais, estaduais e até federais, esses conselhos de segurança alimentar. E aqui eu quero lembrar muito a pessoa de Dom Mauro Morelli. Acho que vale a pena falar com ele, ouvi-lo nesse sentido. Desde que ele se tornou bispo, hoje ele tem mais de 80 anos, mas desde que ele se tornou bispo emérito, ele dedicou a sua vida à segurança alimentar, a trabalhar nisso. Sobretudo está trabalhando nesse aspecto no estado de Minas Gerais. Sempre procurou parcerias com os governos, mas sempre procurou também entidades, recursos, e fazendo esse trabalho e ligado também à questão ambiental. E aí entra a agricultura familiar. Por isso que o documento diz que ao lado da grande produção do agronegócio, por exemplo, que é uma monocultura, trigo, soja, milho, também a agricultura familiar. E aqui também aparece uma esperança, quando foi reativado agora neste governo o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. O ministro é Paulo Teixeira, que é muito conhecido de todos nós, é um militante das causas populares, alguém da Igreja Católica. Então você vê como tudo dá para se entrelaçar para o bem comum. Eu estou fazendo questão de trazer a reflexão de que nós estamos vivendo um momento de esperança também nesse sentido. Dom Pedro, nosso tempo está acabando, mas eu tenho que lhe fazer uma pergunta que eu acho muito pertinente. O senhor fez uma retrospectiva nesses 20 anos, lá atrás, um momento delicado, neste atual momento.
O senhor percebe alguma diferença lá atrás, nesses 20 anos, quando o senhor fez a retrospectiva, da solidariedade e da empatia das pessoas? Porque nós passamos os últimos anos num clima de ódio, de violência, de preconceito. O senhor percebe alguma diferença? Lá atrás, a população brasileira era mais solidária, não era? O que o senhor pode falar para a gente? A gente tem mais 2 minutinhos, por favor, Dom Pedro. Eu acho que há uma diferença, sim. Lá atrás, a gente avançou uma realidade que já vinha progredindo, que o governo Itamar e o governo Fernando Henrique também avançaram nesse sentido, talvez de forma um pouquinho mais tímida, mas avançaram. E depois entra 2003, o governo Lula, que avança bastante. Então, era uma progressão. Hoje é uma ruptura. E, graças a Deus, houve esta ruptura para salvar, seja a democracia, para salvar os pobres, dar alimento aos pobres, e também para salvar o meio ambiente, e já se vê resultado. Aquela monstruosa devastação das florestas, queimadas, destruição, já houve uma melhora nesse mês e meio. Então, eu insisto nesses sinais de esperança, nessa ruptura importante que houve entre esses últimos 4 anos muito desastrosos e agora um novo horizonte para o Brasil. Perfeito. Então, falamos com Dom Pedro Luiz Stringini, que é bispo diocesano de Mogi das Cruzes. Dom Pedro, muitíssimo obrigado pela sua participação mais uma vez conosco aqui no Revista Brasil TVT. Um grande abraço para vocês, um grande abraço para aqueles que nos acompanharam. Abraço, até a próxima. Entidades sindicais, movimentos populares e partidos políticos realizaram nesta semana, em frente à sede do Banco Central em São Paulo e no Rio de Janeiro, manifestações contra a taxa básica de juros, que é a Selic, que atualmente está em 13,75% ao ano, e a gestão de Campos Neto à frente do Banco Central. Os atos foram organizados pelas centrais sindicais, Comando Nacional dos Bancários, Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, que é a Contrafcut, e outras entidades em todo o Brasil. Para falar com a gente sobre essa questão, a Revista Brasil TVT conversa agora com Juvândia Moreira, que é presidenta da Contrafcut, a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro da CUT. Juvândia, prazer falar contigo, tudo bem? Seja bem-vinda à Revista Brasil TVT. Olá, Cosmo, olá, Ana Rosa, prazer estar aqui com vocês, aqui na TVT, e um abraço aí a todos que nos ouvem. Juvândia, vamos falar deste momento atual do Brasil. A gente vem de uma eleição do presidente Lula, que assumiu em 1º de janeiro, e o presidente, na sua campanha eleitoral, ele falava muito dessa questão de quantos juros altos afetam a economia e afeta mais o bolso do trabalhador. Aí tem uma queda de braço, governo eleito, e o presidente do Banco Central, com essa autonomia do Banco Central, mas uma política complicada, essa política de manter juros altos, e a gente sabe que lá na ponta, quem é mais prejudicado é os trabalhadores. Eu queria te ouvir sobre essa questão, dessa taxa atual dos juros em 13,75% ao ano, e o quanto isso impacta diretamente, Juvândia, na vida dos trabalhadores. Bom, essa taxa é a taxa básica de juros. Então, o Banco Central, quando mantém a taxa alta, porque ela é a maior taxa de juros do mundo. Se você olhar a taxa de juros dos países da Europa, né, dos Estados Unidos, aqui na América Latina mesmo, não tem uma taxa de juros igual a essa, entendeu? Tem países com taxa de juros negativa. Então, assim, nós estamos com a maior taxa de juros do mundo. O que isso impacta? Isso impacta em duas frentes a vida dos trabalhadores negativamente, claro, né? Impacta primeiro, porque vai fazer a economia entrar em recessão, refluir. Então, quando a economia reflui, não tem desenvolvimento econômico, não tem emprego e renda, né? Você deixa a pessoa que tem dinheiro, em vez de ela abrir uma empresa, em vez de ela ampliar a sua empresa, ela vai ganhar dinheiro fácil aplicando em títulos, aplicando no mercado financeiro, no mercado artista. Então, ela deixa de investir, de fazer um investimento produtivo, que é aquele que gera emprego e renda. Então, impacta no emprego e na renda.
O outro impacto é que essa taxa ela impacta em todas as outras taxas de juros, né? Ela norteia as outras taxas. Então, se eu fiz um financiamento imobiliário, estou pagando super caro, porque a taxa de juros está alta, o Banco Central tem mantido a taxa de juros lá em cima, desde metade de 2021 estava em menos de 3%. E ele aumentou mais de 12 vezes, não tem cabimento um negócio desses. Então, impacta o financiamento imobiliário, impacta o financiamento agrícola, impacta o financiamento do carro que a pessoa vai comprar, enfim, da TV, da geladeira, de qualquer coisa que você vai comprar, vai ter um impacto, porque o sistema financeiro vai dizer assim, olha, a taxa básica de juros está alta, para eu captar eu preciso pagar caro, então eu vou cobrar caro também. Entendeu? Então, a gente paga a conta e ainda paga a conta numa outra frente, que é o seguinte, encarece também os gastos do governo. Então, são menos recursos que fica para educação, para saúde, para os investimentos que interessam a vida do povo, né? Prejudica a população em todos os sentidos. Agora, Gilvândia, a gente falou agora dos impactos na vida dos trabalhadores, quem está pagando sobre essa alta dos juros, como você bem colocou, os juros base, né, que influencia em todos os outros sistemas de juros, como a senhora mesmo colocou, a questão do financiamento habitacional, por exemplo. Mas, de fato, a quem beneficia essa alta de juros? Quem está levando méritos sobre essa condição da economia atual? Bom, quem ganha com isso são os rentistas, obviamente, né? Quanto mais altos os juros, mais recursos fica para aqueles que investiram no capital especulativo, no rentismo, né? Aqueles que compraram títulos do governo, aqueles que têm os investimentos colocados aí no mercado financeiro. Esses vão ganhar mais. Joânia, Diga-se de passagem, é um público muito pequeno, né? Comparado com a maioria da população. Então, isso significa concentração de renda. É basicamente concentração de renda. Joânia, a velha receita que os economistas neoliberais têm para conter a inflação. Mas como você trouxe na nossa bate-papo aqui na conversa, de que impacta diretamente, recessa a economia, porque você não consegue girar isso, não tem poder de compra. As pessoas com a taxa de juros tão alta, o trabalhador lá na ponta, não tem como comprar e aquecer o mercado, e aí, como você trouxe exatamente essa recessão, e esta receita dada, como sempre, elevar a taxa de juros, já se comprovou que não vem dando certo, não dá certo, ou seja, o trabalhador de um lado sai perdendo, rentistas, o mercado financeiro especulativo sai ganhando, e aí vem essa disputa de braço, como o mercado vem dizendo, governo e mercado. Mas como assim? O governo não pode falar, não pode questionar uma taxa de juros em benefício de políticas sociais, como você falou, investimento em educação, saúde, habitação, programas sociais que precisa urgentemente nesse país depois dos últimos 4 anos. Como é que fica essa questão, Gilvândia? Bom, primeiro vamos entender quais as mudanças que aconteceram e que permitem esse descasamento entre a política que o governo está fazendo, que é a política que foi aprovada nas urnas, né? A população brasileira falou, eu não quero mais essa política econômica do Paulo Guedes, do Bolsonaro, eu quero agora um outro Brasil, eu quero uma outra política econômica. Então, é um descasamento entre a política econômica que o presidente Lula, né, que o ministro Haddad, né, defendem e estão implementando, para a política do Bolsonaro e a política na verdade, a política do atual presidente do Banco Central, que é o Campos Neto. Então, há um descasamento. Por que esse descasamento? Porque eles aprovaram o descasamento dos mandatos. Ou seja, o Bolsonaro indicou o Campos Neto há 2 anos e ele vai ficar até o final de 2024. Só no começo de 2025 é que o presidente Lula vai indicar um outro presidente para o Banco Central. Então, o Campos Neto é a indicação do Bolsonaro e da turma do Guedes, né, do Bolsonaro ali, com influência do mercado financeiro. Isso que eles chamam de autonomia do Banco Central, que na verdade não tem nada de autonomia, né? Autonomia em relação aos interesses do povo brasileiro, porque o povo brasileiro votou em uma mudança na política econômica, não votou para que tudo continuasse igual, senão senão o Bolsonaro teria sido reeleito.
E não é isso, foi rechaçada aí nas urnas essa política econômica. E o Campos Neto, ele alega, né, que e o mercado financeiro, obviamente, defende a permanência do Campos Neto porque ganha, né, como a gente viu, ganha com isso. Então, o que acontece? Não tem nada de autonomia, não tem nada de independência nessa postura. O que tem, como é que pode ser, né, independente ou autônomo um presidente do Banco Central, que na verdade foi votar de camiseta verde e amarela, foi vista nos atos do Bolsonaro, que estava em grupos de WhatsApp defendendo, fazendo análise sobre a eleição, né, reeleição do Bolsonaro. Enfim, esse cara não é independente, ele faz a política do governo anterior, que é uma política de juros altos, uma política recessiva, é uma política que não interessa a população brasileira. E o certo seria que ele pedisse para sair. É isso, ele precisa sair, porque essa política dele está errada, está equivocada. O mundo todo não faz essa política. Nenhum país do mundo está praticando isso que o Campos Neto está fazendo aqui, colocando juros tão altos. Aí você falou, Cosmo, muito bem, sobre essa questão da inflação. Então a gente tem que entender o que gera inflação. A inflação ela pode ser de demanda, quando o povo está ganhando muito, está comprando muito e nós estamos produzindo pouco, não tem o suficiente, eles vão lá, aumentam o preço porque tem muita demanda. Não é o caso. O povo brasileiro está devendo, né, tem mais de 60 milhões de brasileiros endividados, né, inclusive o presidente Lula, quando foi eleito, se comprometeu em fazer um programa para resolver esse endividamento da população, está bastante preocupado com isso. A população brasileira está desempregada, está sem renda, né? Os que estão empregados, caiu a renda média, né, do trabalhador, então, portanto, elas estão em trabalhos mais precarizados. Então, nós não temos uma inflação de demanda, não aumentou o consumo e a gente está com inflação de demanda. Porque aí a solução do Campos Neto poderia funcionar refluindo, né, a economia, né, criando essa recessão, aumentando os juros, diminuindo essa demanda. Porém, o que nós estamos vivendo é a inflação que tem a ver com preços administrados, uma parte dela, ou seja, o preço do combustível. O Campos Neto foi lá e aumentou a taxa de juros na metade, começou a aumentar na metade de 2021, mas a inflação só começou a cair quando se colocou limite no ICMS dos combustíveis e baixou o preço dos combustíveis. Foi aí que começou a cair a inflação. Então não teve nada a ver com taxa de juros alta. Pelo contrário, ele já extrapolou a meta da inflação dos 2 últimos anos. Ele não conseguiu conter a inflação, porque a inflação era preço do combustível, preço da energia elétrica super cara, mudanças climáticas que interferiu aí nas safras, na colheita, a guerra da Ucrânia e Rússia, isso que gerou essa inflação alta, né? Porque aí diminui a oferta de fertilizantes, enfim, no mundo todo, tem impacto também na agricultura. Esse é o problema da inflação. Essa inflação não vai resolver com juros altos, pelo contrário, né? Vai resolver quando tiver política para baixar o preço do combustível, quando a gente resgatar aí o controle da Eletrobras, para fazer uma política para baixar a conta de luz, né? Tem outras medidas que precisam ser tomadas para controlar a inflação. E tem a ver com outros fatores. Portanto, não vai resolver o problema da inflação, vai aumentar o sofrimento da população. Esse que é o grande problema dessa prática que o Banco Central está adotando. Giovânia, você vem colocando a realidade desse fator financeiro, da decisão do Banco Central de manter uma taxa de juros altas e todo o impacto, a quem beneficia, a quem prejudica, quais seriam as alternativas. Campos Neto foi convidado por deputados federais como Gleisi Hoffmann, por exemplo, a ir até ao parlamento prestar esclarecimentos do porquê, dos motivos dessa escolha, dessa política fiscal do Banco Central. Dada essa situação que você bem colocou já, né, de uma ligação que a gente consegue fazer do Campos Neto com o presidente anterior, Bolsonaro. Você acredita que é importante esse esclarecimento de Campos Neto? É importante ele ir ao parlamento e fazer inclusive os deputados poderem interpelá-lo sobre essa postura e como vai se decorrer daqui para frente essa independência
que agora é por lei, mas de fato o Banco Central sempre foi independente, né? Nunca teve uma interferência de nenhum dos governos que a gente teve até então no nosso país. Mas você acredita que a saída de Campos Neto ao parlamento é importante? Com certeza, porque veja, você tem um órgão do Estado que faz política monetária, que tem a responsabilidade estabelecida na lei de controlar a inflação, de controlar o sistema financeiro e de controlar o pleno emprego, de ajudar a fomentar o pleno emprego. Esses são os 3 papéis que a lei dá para o Banco Central. O Banco Central fala de política inflacionária, só de controle da inflação. Ele não é responsável só pelo controle da inflação. Ele não pode fazer uma política que, mesmo que controle a inflação, gere desemprego e desestruture a economia. Ele não pode fazer essa política. Essa política é contra os interesses do povo brasileiro. Então, quem é que vai controlar o Banco Central? Alguém tem que fazer, porque não existe. Se o povo não elegeu o presidente do Banco Central, né, elegeu o presidente da República, elegeu uma política, um caminho para o Brasil. Nas urnas, a soberania do povo, da vontade popular. Então, o Congresso, ele representa o povo, ele tem que fazer esse controle, ele tem que chamar o Banco Central lá e dizer assim para o cara, o que você está fazendo? Você está querendo gerar uma recessão no país? Vai aumentar o desemprego? Porque a lei diz que você tem 3 funções. Cadê o emprego nessa sua... Ele nem fala de emprego, o Campos Neto deu entrevista aí. Como é que ele vai para o Roda Viva e não quer ir na Câmara dos Deputados, gente? Não tem cabimento um negócio desses. Entendeu? E aí ele ainda vai no Roda Viva e ele fala o seguinte, que o Banco Central tem preocupação social sim, porque ele encontrou um menininho pedindo aí ajuda, passando necessidade, ele acha que aquilo ali é política social, pelo amor de Deus. Onde que é política social? Gerar emprego para sustentar os pais desse menininho é política social. É verdade. Entendeu? Pensar no Brasil crescer para que este menino não precise estar na rua pedindo, isso é política social. Então é um absurdo as falas do Campos Neto ali. E você vê que ele não tinha justificativa para um monte de pergunta que foi feita. Ele tem que ir à Câmara dos Deputados, é lá que ele tem que ir. Entendeu? Não é prestar contas na imprensa. Aliás, nessa entrevista que ele deu no Roda Viva, como você bem citou, parece que são 2 Brasis e 2 mundos reais. O dele, que ele está nesta bolha, e a outra realidade nossa, dos últimos 4 anos, país afundado, numa crise sem precedentes, população passando fome, insegurança alimentar, sem emprego, inflação alta. Mas, Giovânia, nosso tempo está chegando ao fim, mas eu tenho que te fazer uma pergunta. Eu li uma entrevista sua e você fala, nesse cenário de juros altos, a taxa a 13,75 ao ano, o investimento no mercado financeiro rende 8%, já descontada a inflação. Isso só favorece a rentistas que vivem de especulação sem produzir nada, absolutamente nada. Mas assim é muito fácil ganhar dinheiro, hein, João? Eu não produzo nada, mas eu tenho um índice de ganho na casa de quase 10%. Como assim? É verdade, porque se eu pego meus recursos, eu não tenho, né? Mas eu digo assim, o cara é rentista, o cara é bilionário, pega os recursos dele, em vez de ele abrir uma empresa, aí você não sabe quando que o retorno vai acontecer daquele seu investimento, ou ampliar a sua empresa, investir, colocar o capital de giro, ampliar a empresa, ele não sabe quanto que aquilo vai render. Então ele prefere, obviamente, pegar o dinheiro dele e ganhar, seguramente, ganhar isso aí na aplicação financeira. Principalmente se ele compra títulos da dívida, por exemplo. Se ele aí compra títulos públicos, né? Se ele compra títulos públicos, ele tem dinheiro certo, garantido. Aí ele não fica brigando para o Estado não fazer política social para deixar o dinheiro para pagar para eles, né? Então, assim, agora a população brasileira não tem dinheiro para investir, né? Não tem dinheiro para fazer poupança. O dinheiro que os trabalhadores recebem, a grande maioria, né? Seja ele com carteira assinada ou não, é para comer, para sustentar a família, não sobra nada para a poupança. Então, esse daí, nós não seremos atingidos com essa política no sentido positivo. Só seremos atingidos no lado negativo dessa política de juros altos, porque a população não tem dinheiro, pelo contrário, está endividada, está desempregada, está ganhando pouco, né? Não tem dinheiro para investir.
É isso, então. Falamos com Juvândia Moreira, que é presidenta da Contraficult, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Ramo Financeiro. Juvândia, é um prazer falar contigo nessa edição do Revista Brasil TVT. Prazer foi meu. Um abraço para vocês. Abraço, até a próxima, Juvândia. Quais as consequências do rombo bilionário da gigante a varejista Americana.com para o setor do varejo no país? Vocês devem saber e lembrar muito bem que nos últimos dias só se fala dessa questão do rombo bilionário da Americanas.com, das pessoas que estão perdendo dinheiro. E para falar com a gente, tentar esclarecer qual é a real situação e os impactos desta situação envolvendo a Americanas.com, nós conversamos agora com a Marilane Teixeira, que é economista e professora pesquisadora do CESIT, que é o Centro de Estudos Sindicais e Economia do Trabalho do Instituto de Economia da Unicamp. Professora Marilane Teixeira, tudo bem? Prazer recebê-la aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vinda. Oi, prazer também estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Professora Marilane Teixeira, onde vai parar este rombo bilionário envolvendo a Americanas.com? Existe o risco de contaminação para outros varejistas, para o setor varejista no Brasil? Bom, primeiro que, de fato, pegou todos nós de surpresa, né? Quem, por exemplo, um cidadão comum, né, que frequenta as lojas Americanas, que conhece a tradição, né? É um grupo varejista com muita tradição no Brasil, praticamente está em todos os lugares, né? Até em regiões mais remotas. Nunca poderia imaginar que uma empresa desse tamanho, dessa envergadura, pudesse passar pelo que está passando, né? E, obviamente, tem problemas graves aí de gestão, que, vamos dizer, você chega aí a um rombo de mais de 40 bilhões. É quase que inimaginável, né, para as pessoas, para o cidadão comum, o que significa isso. E, obviamente, tem uma responsabilidade muito grande dos seus gestores, acionistas, administração, que é inconcebível que uma empresa como essa, uma varejista, pudesse chegar a esse ponto que chegou. E óbvio que isso pode ter implicações sobre outras empresas do mesmo ramo, porque a maior parte, né, dessas empresas, elas atuam no mercado e dependem fundamentalmente de empréstimo para poder financiar seus fluxos de caixa, pagar fornecedores, enfim, garantir o crédito. E o sistema financeiro começa a olhar com desconfiança, né, também os balanços de outras empresas que estão no mesmo patamar e, inclusive, pode, vamos dizer, as Americanas ser uma referência para uma situação em que outras empresas que atuam também nesse segmento, desse ramo, também se encontram, né? E isso pode ter, claro, reflexo, já está tendo, né, em algumas outras empresas. A tentativa, por exemplo, da Lojas Americanas, né, da sua gestão, de, na última semana, tentar negociar, né, essa dívida, transformando, vamos dizer, os seus credores, principalmente os bancos, né, em financiadores por meio da compra de ações, aquisição de ações, que foi rejeitada, né, porque tudo pode caminhar para um processo de falência, né, do grupo,
e com impacto muito grande sobre o trabalho, porque é um segmento que contrata muita força de trabalho, setor de comércio, e a gente sabe muito bem que muitas vezes os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras não está em primeiro lugar. O que está em primeiro lugar é o pagamento dos fornecedores, e, inclusive, para que a empresa possa seguir atendendo o mercado, ela precisa refinanciar com seus fornecedores, né, a concessão de ampliação de prazo, priorização de pagamentos, para que ela possa continuar assegurando que haja abastecimento. Se ela não conseguir financiar, ela vai reduzindo a sua capacidade de ofertar. E aí, obviamente, ela vai perder espaço junto a outras empresas que já atuam neste mercado, né? Essas grandes, Mercado Livre, Amazon, entre outras, que cada vez mais ganha espaço por conta do e-commerce, né? E as empresas físicas, elas tendem cada vez mais vamos dizer, perder espaço para um novo tipo de mercado que cresce numa velocidade muito grande, que é a compra por meio da internet, né? Então, assim, não temos uma bola de cristal para indicar um pouco o que vai ser. O que provavelmente vai acontecer é que é bem provável que as Americanas deixem de ser uma loja física e passem a ser uma loja apenas virtual. E isso realmente vai mudar completamente do ponto de vista das relações de trabalho, porque todo o pessoal que trabalha em loja física vai perder os seus empregos e, pior do que isso, pode, inclusive, enfrentar uma longa e difícil luta na justiça para assegurar o pagamento dos seus direitos, né? Professora Marilane, nosso tempo está chegando ao fim, mas eu tenho que te fazer mais uma pergunta, aproveitar a sua participação aqui no Revista Brasil TVT. Depois que veio à tona este rombo bilionário da Americanas.com, mais notícias de outro varejista, a Marisa, Lojas Marisas, com problema aí já fazendo empréstimo, negociando dívidas. Já saiu na imprensa também que possivelmente a Ambev estaria nessa mesma situação. E ontem para hoje já uma outra informação de que a Tokstok estaria contratando uma empresa, consultoria, para negociar suas dívidas junto aos credores. Foi naquela linha que eu falei para a senhora, como é que está isso? O mercado começa a se contaminar e a senhora já trouxe um pouco já na sua explicação, dizendo que, impossível um rombo deste tamanho ser detectado só agora. Isso já vinha de anos. Daí a minha pergunta começa outros varejistas já nesta mesma situação. Nisso, na minha pergunta, isso pode se tornar ainda mais grave se a gente começar a entender que essas empresas que deveriam auditar essas contas, não auditaram da forma como deveriam, né? Claro, claro, é isso mesmo. Eu acho que é um modelo de negócios que está se esgotando. É um modelo de negócios que está começando a evidenciar os seus limites. Quer dizer, é isso que eu estava chamando a atenção lá no começo. Como você tem uma migração cada vez mais intensa para compras por meio da internet, online, você tem uma reconfiguração global em termos de modelos de negócios em que vamos dizer, o espaço físico, o ativo, a manutenção de um ativo imobilizado, ou seja, grandes estoques, volumes grandes de estoques que você tem que manter por meio das lojas físicas, está se esgotando, porque isso vamos dizer, numa economia cada vez mais financiarizada e mais dominada pela predominância do capital. Não há mais espaço para você, por exemplo, comprometer estoques elevados
durante um longo período. Isso significa ativo financeiro parado, é dinheiro parado, objetivamente, né? E as lojas Marisa seguem um modelo muito parecido com esse modelo da Lojas Americanas, assim como tem as Pernambucanas, assim como tem a Riachuelo, né? Tok também é um padrão assim de loja física com um volume muito grande de material em estoque, é um esgotamento de um padrão que, infelizmente, isso representa, eu acho que do ponto de vista das tendências para esse setor, cada vez mais as pessoas dependerem da compra online, que significa, por exemplo, o que é a empresa online? Ela vai ser uma plataforma, na verdade, de intermediação entre duas pontas, né? Entre quem quer vender e quem quer comprar, e uma plataforma que vai organizar isso, essa intermediação, em que cada vez mais você vai ter menos pessoas envolvidas, você não tem estoque, portanto, tá? Então, eu entro numa plataforma, escolho o que eu quero comprar, adquirir, faço uma encomenda, a plataforma vai negociar isso por meio de uma intermediação. Quem vai me entregar vai ser, por exemplo, uma empresa de logística que vai trabalhar de forma autônoma, que não vai ter vínculo de emprego com nenhuma dessas empresas, portanto, não tem carteira de trabalho assinada, não tem direito, não tem nada, vai receber, provavelmente, R$15 por uma entrega, e a plataforma vai receber R$100 por essa entrega, e é ela que vai faturar. Então, é um modelo de negócio que está se alterando de uma forma muito rápida, muito acelerada, e que vai afetar todos esses negócios hoje que são baseados nessas grandes redes. Então, o que vai acontecer? Vai se transformar em grandes empresas de logísticas, como a Amazon, como o Mercado Livre, que vai ter grandes centros logísticos espalhados no país, em 5 grandes depósitos, tá? E que vai substituir esse modelo da Lojas Americanas lá na esquina de casa, no shopping, Lojas Marias ou Riachuelo Pernambucana. Pode ter certeza que isso vai irradiar um processo em cadeia e que vai afetar todos esses negócios no médio prazo e vai se transformar radicalmente no nosso país e no mundo inteiro também, né? A forma como você vai passar a adquirir um conjunto de bens e de produtos. Exatamente, professora. Infelizmente, nosso tempo acabou. A gente teria muito o que aprofundar nesse campo que a senhora está colocando, que afeta todo o mercado de trabalho e todo o sistema de produção e reprodução. Mas, enfim, a gente não tem mais tempo para aprofundar. Numa próxima oportunidade, quem sabe, até porque nós continuamos a acompanhar essas mudanças e essa situação da Lojas Americanas e outras varejistas que a gente já está vendo, como o Cosmo bem colocou, que já estão sendo colocadas as polêmicas sobre. Então, conversamos com Marilane Teixeira, que é economista, professora e pesquisadora do CESIT, que é o Centro de Estudos Sindicais e Economia do Trabalho, do Instituto de Economia da Unicamp. Muitíssimo obrigada, professora, pela sua participação conosco hoje. Obrigada. Abraço. Abraço. E a gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouquinho. Volta com Revista Brasil TVT, aqui na TVT e também na Rádio Brasil Atual. Quais os desafios que o novo presidente do PT no estado de São Paulo terá pela frente e como será a atuação da legenda em relação ao governo de Tarcísio de Freitas? Sobre essa questão, nós conversamos agora com o deputado federal pelo PT de São Paulo, Kiko Seleguin, que assumiu a presidência do PT estadual aqui em São Paulo. Deputado Kiko Seleguin, tudo bem? Prazer te receber aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vindo. Bom dia, Cosmo. Bom dia, Ana. O prazer é meu. Obrigado pela oportunidade. Sempre um prazer estar com vocês aí. Maravilha. Deputado, vamos falar aí dos desafios do PT estadual.
Luiz Marinho comandou o PT aqui no estado por 6 anos, agora está na equipe do presidente Lula, à frente do Ministério do Trabalho. Você era o vice dele aqui no estado, à frente da legenda, assumiu a presidência. A gente sabe, no maior estado da federação, os desafios são muito grandes. A minha pergunta, quais os desafios, como você vai trabalhar e como será a atuação da legenda frente ao governo de Tarcísio de Freitas, do Republicano, aqui em São Paulo, deputado? Bom, eu acho que primeiro a gente tem que fazer a compreensão de que o ano passado o PT sai vitorioso das urnas. Além de eleger o presidente Lula aqui em São Paulo, claro, a gente perdeu matematicamente para o Bolsonaro, mas diminuiu muito a diferença se comparar a 2018. Isso nos deu a melhor marca na história do PT em disputas presidencial e estadual no estado de São Paulo, né? O Lula superou os 40% que ele teve em 2002, no primeiro turno, e o Fernando Haddad superou o Genuíno, com mais de 35% dos votos também no primeiro turno. E as nossas respectivas bancadas ampliaram, né? Na bancada estadual teve um aumento de 80% no número de cadeiras, e na bancada federal a gente teve um aumento de uns 40% no número de vagas. Então isso mostra a capacidade que o partido tem de se reinventar, né? Depois de 3 resultados que a gente retraiu os nossos espaços aqui no estado, agora a gente voltou a crescer. Agora, o desafio, obviamente, a gente derrotou o bolsonarismo em 2022, é nos prepararmos para continuar oferecendo derrotas sucessivas. Ao longo do governo Lula, já vimos que não vai ser fácil fazer um governo de coalizão no Brasil, porque você tem uma extrema-direita muito radicalizada. No último dia 8 de janeiro, inclusive, tentaram golpear a República, golpear a democracia com um ato de vandalismo sem precedentes na nossa história em Brasília, o que restabeleceu uma reação muito forte da institucionalidade brasileira, todos os 27 governadores, o sistema judicial brasileiro, o parlamento, para defender a nossa democracia. Portanto, essa vai ser uma luta liderada pelo PT, obviamente, mas de todos os partidos democráticos aí, progressistas, para defender o Estado democrático de direito. Então essa é a primeira batalha que nós vamos ter que organizar, e São Paulo pode ser o epicentro disso, né? Porque o Bolsonaro perde a eleição, mas elegeu aqui um preposto, que é o Tarcísio de Freitas, como governador. Então, o que acontece em São Paulo acaba influenciando muito na vida política brasileira, seja no aspecto econômico, seja no aspecto de produção de políticas públicas ou da falta de produção de políticas públicas, seja com relação à organização de um flanco de oposição ao governo federal, de um modo geral. Então, nós vamos estar aqui para poder reforçar aquilo que é prioritário no Brasil, que é poder criar um ambiente político que garanta crescimento econômico, distribuição de renda e, consequentemente, melhora a vida das pessoas que mais precisam. Deputado, o senhor agora assume como presidente do Partido dos Trabalhadores aqui no estado de São Paulo, e a gente sabe que a dinâmica da política institucional existe uma eleição. Neste caso que a gente passou agora foi uma eleição estadual e nacional, mas daqui a 2 anos nós temos eleições municipais. Eleições municipais que são muito importantes para cada pessoa, porque é a prefeitura no limiar que está ali de lado, né? Lado a lado com as pessoas, está ali. O senhor que foi prefeito de Franco da Rocha sabe disso, né? Que é a prefeitura que está ali no dia a dia das pessoas. E a gente sabe que a dinâmica termina uma eleição, já começa-se a preparar a próxima eleição, e nessa, no caso, para eleições municipais. Queria perguntar para o senhor qual que é já a ideia do senhor para esse período, esses próximos 2 anos de construção de candidaturas aqui para o estado de São Paulo. São muitas cidades, eu sei, mas tem algumas mais prioritárias, imagino eu, e também que o senhor falasse um pouco desse novo contexto, né, que a gente tem. O senhor tem aí o correligionário Luiz Inácio Lula da Silva como presidente da República na União, mas temos aqui uma oposição, como o senhor bem colocou, Tarcísio de Freitas, e a gente tem um histórico aí já de muitos anos que o PSDB dominou
o governo do estado de São Paulo, mas também se enfraqueceu, né, nessa última eleição. Se o senhor puder dar esse contexto. Não, legal, né? Boa pergunta, assim, ó. É claro que uma eleição ela influencia na outra, mas ela não decide. São táticas distintas, são cargos distintos. Então, se a gente olhar para a história, quando nós já obtivemos o resultado em 2002, que elegeu o Lula, elegeu uma grande bancada de deputados, no ano seguinte, em 2004, nós conseguimos dobrar o número de prefeituras que o PT administrava no Brasil, né? Então, acho que isso, pelo que a gente conhece da história, pode, obviamente, oferecer uma nova oportunidade como essa. Agora, o partido precisa estar organizado para isso, porque são táticas distintas, né? Veja bem, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, são 645 municípios, 30 só tem segundo turno. Na grande maioria dos municípios, a eleição é decidida em um turno único. O que eu quero dizer com isso? A tática é diferente. Então, a grande maioria dos prefeitos eleitos em turno único são eleitos com menos de 50% dos votos. Então, nesse aspecto, a aliança que a gente construiu, que apoiou o Fernando Haddad e o Lula aqui em São Paulo, é fundamental que a gente consiga mantê-la. Porque se a gente conseguir manter os partidos à esquerda do campo progressistas juntos em candidaturas, ora representadas pelo PT, ora representadas por outras lideranças desses respectivos partidos, a nossa chance de atingir entre 30% e 40% dos votos num turno único é muito grande. Portanto, a chance da gente retornar às prefeituras ou ganhá-las pela primeira vez, eleger bancadas de vereadores e vereadoras, se a gente conseguir manter essa aliança, é muito grande. Então, essa é uma tática. Para cidades maiores, o debate é um pouco mais complexo, né? Você tem uma eleição de primeiro turno, que você vota em quem você mais gosta, e você tem a eleição de segundo turno, que conta muito mais o aspecto de rejeição. Se a gente fizer um paralelo com a eleição de 2020 e 2022 agora, nas grandes cidades do entorno da capital, tanto Lula quanto Haddad conseguiram vitórias. Portanto, se a gente tiver uma boa tática apurada e se organizar, a gente pode não só levar os nossos candidatos para o segundo turno nessas grandes cidades aqui do entorno da capital, como disputar com chances reais de vitória no segundo turno. Então, por isso, para a gente é fundamental. Primeiro, organizar o PT no maior número de cidades possíveis, trazer para dentro da discussão interna movimento social, movimento sindical, né? Fazer um link com os parlamentares que têm microfone, que têm espaço político, que têm capacidade de articulação na sociedade, para ajudar nesse processo de revigoração do Partido dos Trabalhadores. Tem um mix de estratégia entre lideranças que já deram resultado no passado, que já foram prefeitos, vereadores, deputados, por que não poder, mais uma vez, colocar o seu nome à prova da sociedade brasileira, porque em alguns casos as pessoas procuram uma renovação com alguma experiência, né? Ou trazer aquilo que já foi positivo no passado, dado esse momento que nós tivemos de grande destruição do aparelho do Estado no conjunto da nação, políticas de vacinação, que eram coisas elementares, que se fazia de maneira muito natural, deixaram de ser feitas em função dessa destruição que o governo Bolsonaro operou e acabou influenciando, infelizmente, alguns governadores e prefeitos no conjunto do país. Mas em outras situações, nós temos apostas novas, candidaturas que tiveram algum resultado eleitoral ou no movimento popular, no movimento sindical, que podem sim representar o partido e os partidos da aliança em disputas eleitorais. Então, acho que o que a gente tem que fazer é afinar a nossa tática, contar, obviamente, que as realizações do governo do presidente Lula demonstram para a sociedade brasileira que a gente vai ter que reproduzi-las também nas cidades, porque muitas dessas ações o governo pode fazer através da macro política econômica, social, mas para que elas sejam implementadas à sua essência, precisam ser reproduzidas de maneira institucional também nos municípios. E aí a gente vai mostrar para a sociedade paulista a importância que vai ser o PT eleger vereadores e vereadoras, prefeitos, para poder linkar a política desde a pequena cidade, passando pela média grande, às ações do governo federal. Deputado Kiko Seleguinha, você trouxe no final agora dessa tua fala essa questão de cidades grandes, médias, cidades pequenas. A cidade de São Paulo, o maior estado da federação, tem algumas particularidades. Regiões metropolitanas, por exemplo, com cidades em cerca de 1 milhão de habitantes. O interior de São Paulo, muito grande e com algumas cidades grandes e médias, acima de 300 mil habitantes. Mas, como o senhor bem falou, cidades pequenas, abaixo de 200 mil habitantes. Enfim,
Como trabalhar essas questões com regiões metropolitanas, região do ABC, região de Campinas, Baixada Santista, e rodar o interior do estado de São Paulo, estou falando isso da legenda do Partido dos Trabalhadores, aqui no estado de São Paulo, associando com essas cidades de médio porte e pequeno porte em todo o estado? Bom, vamos lá. Pega o exemplo da Grande São Paulo. Eu tenho a experiência de onde eu estava inserido nesse período. Eu fui prefeito de uma cidade pequena da Grande São Paulo. São 160 mil habitantes, que para a Grande São Paulo é muito pequeno. Uma cidade de 160 mil habitantes a 200 quilômetros da capital é uma cidade pujante, polo regional, tem outra característica, vamos dizer assim. As cidades menores da Grande São Paulo têm um grande desafio, que é o seguinte: é você administrar uma cidade pequena, com um orçamento pequeno, só que com problema de cidade grande. Então, isso é um desafio imensurável, né? Então, aqui você tem uma perspectiva de trabalhar propostas de integração metropolitana para essas cidades que estão nos grandes centros. O que acontece no governo federal acaba tendo um impacto maior pelo seguinte: por exemplo, se o governo federal resolve, por exemplo, financiar política de transporte urbano para reduzir tarifa de ônibus, isso causa um efeito muito maior nas cidades da Grande São Paulo, né? Políticas, investimentos, por exemplo, em macrodrenagem para combater enchente, período de chuva, encosta, isso fala muito com as cidades que estão na região metropolitana, né? Essa questão de melhorar o salário mínimo, de fomentar a renda, ou seja, você fala com o trabalhador urbano de maneira muito mais direta. Por outro lado, você tem a agenda do governo federal que fala com as cidades médias e pequenas do interior, a agenda do produtor rural. Por exemplo, o presidente Lula tem acenado na direção de poder fomentar a agricultura familiar, que é fundamental para garantir uma comida de qualidade e com preço justo na mesa do trabalhador. Isso significa você ter dinheiro para financiamento, você ter políticas de incentivo de compras públicas do pequeno agricultor, que visa, obviamente, fomentar financeiramente cidades pequenas do interior do estado de São Paulo, onde a renda está ficando cada vez mais concentrada, porque quem está tomando conta em função das decisões políticas de governo é o agronegócio, ou seja, você produz mais, mas também concentra muita renda, e produz através da monocultura, ou seja, uma produção baseado, mirando no comércio internacional. Por isso que os preços estão aumentando, ou seja, se o governo federal estabelecer uma política nesse sentido em Brasília, essa agenda pode ser capitalizada pelas nossas lideranças também nas cidades pequenas do interior. Então, a gente tem esse objetivo, ou seja, reestabelecer a relação com a nossa base tradicional, né? Que são os mais pobres, os trabalhadores que, em decisões do Estado, têm a sua vida mais rapidamente influenciada para o bem e para o mal. E aí, a capacidade de organização do partido de ampliar essas nossas alianças, conversar com o setor empresarial, conversar com o setor médio da sociedade, no interior do estado de São Paulo, esses setores são muito mais importantes, né? Ou seja, eles participam mais da vida política da cidade de um modo geral. A disputa na capital, que são as grandes cidades, ela tem um caráter nacional também. E quero lembrar que o Lula e o Haddad ganharam a eleição aqui em São Paulo. Portanto, quem está na frente vai ser um candidato apoiado pelo governo federal nesse momento. Pese aqui a gente está na oposição, né, esse caráter nacional da eleição da capital é muito forte, né? Veja, por exemplo, em 2004, a Marta Suplicy era prefeita aqui de São Paulo, tinha um governo muito bem avaliado e foi derrotada muito mais por uma questão nacional do que por uma questão local, ou seja, o adversário dela tinha sido o candidato a presidente, né, e trouxe a dinâmica para a capital, fatores mais nacionais do que local. Eu acho que a capital agora deu a resposta a isso, demorou um pouco tempo, porque foi elegendo figuras aí à direita, da centro-direita, aí, com esse caráter nacional, e viu o abandono que isso causou no dia a dia na cidade. Então, aqui na capital, eu acho que uma agenda que a gente consiga mesclar, a agenda nacional, porque a capital não pode abrir mão de fazer política de referência para o Brasil, afinal de contas, 12% do PIB nacional é produzido na cidade de São Paulo, isso é muito importante, né? Mas também a população está mais ligada nesse tipo de coisa, ou seja, a prefeitura da capital tem que deixar de ser usada para ser palanque para políticos que querem ser o governador ou o presidente da República. Então, acho que nós estamos muito bem posicionados. A questão agora
é a nossa capacidade de trabalho para poder construir uma agenda em todas as cidades do estado de São Paulo, poder fazer uma disputa para valer. É isso, conversamos com o deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores por São Paulo, Kiko Selegin, que também se tornou recentemente presidente do partido aqui no estado de São Paulo. Deputado, muitíssimo obrigado pela sua participação conosco aqui hoje. Ana, eu que agradeço a oportunidade, Cosmo, espero poder estar muito com vocês aqui discutindo sobre temas variados, não só com relação ao nosso partido, mas também temas de Brasília, afinal de contas, eu sou um dos 70 deputados paulistas lá e quero poder contribuir com o debate na nossa sociedade, tá certo, gente? Obrigado aí, um bom dia a todos. Aliás, deputado, aproveitar a oportunidade, Ana, para te parabenizar por tua eleição como deputado federal. Você já assumiu como deputado federal, a gente sabe que a disputa foi grande, imensa, e te desejar um bom mandato lá em Brasília e um bom mandato à frente do PT aqui no estado, viu? Abraço. Muito obrigado. Abraço. Abraço. Quais os riscos que um descarrilhamento em um trem com produtos químicos altamente tóxicos nos Estados Unidos pode causar à população? As nuvens provocadas pelas chamas espalharam as substâncias pelo um raio de milhares de quilômetros, poluindo o ar, lagos e rios da região de Ohio e da Pensilvânia. Para falar com a gente sobre essa questão e entender melhor os riscos deste acidente, nós conversamos agora com João Batista Galvão Filho, engenheiro químico, mestre em ciências de engenharia ambiental pela Universidade de Cincinnati, nos Estados Unidos, e diretor da ECP Engenharia, Consultoria e Planejamento Ambiental. Olá, João Batista Galvão Filho, tudo bem? Prazer te receber aqui no Revista Brasil TVT. Tudo bem, prazer é todo meu estar aqui com vocês, tá ok? João, vamos falar um pouco deste acidente que aconteceu lá nos Estados Unidos, um acidente grave, ao que tudo indica, com produtos químicos, tóxicos, muito prejudiciais à saúde. Aqui no Brasil parece que a imprensa não vem dando muito destaque, mas lá nos Estados Unidos este descarrilhamento vem sendo muito repercutido. Eu queria que você trouxesse para a gente o que de fato aqueles produtos tóxicos podem causar à população. É importante que a gente faça em qualquer acidente, em qualquer situação, nós façamos um raio-x da situação. Então eu vou falar alguma coisa bastante rápida sobre o produto. O produto é um cloreto de vinila, ele também é chamado de cloreteno, cloretileno, monocloreto de etileno, monocloreteno, monocloretileno e também o monômero de cloreto de vinil, que é o PVC. Ele é um gás ou líquido, dependendo da temperatura. Se estiver abaixo de 14 graus centígrados, ele é um líquido. Se estiver acima de 14 graus centígrados, ele é um gás. As informações que nós temos é que ele foi vazado e emitido como um gás, ou seja, ele estava acima dos 14 graus negativos, né? Ele tem um odor agradável em altas concentrações, o que significa que se as pessoas estiverem sentindo esse cheiro gostoso, é porque elas estão sendo intoxicadas, porque ele se mostra em altas concentrações. Ele é transportado com o gás comprimido e liquefeito, ou seja, ele vem sob pressão nos vagões que o carregam, né? Em concentrações de dose elevada, ele pode atingir o fígado, sistema nervoso central, sangue, sistema respiratório, sistema linfático. E os sinais percebidos do gás são de fraqueza ou exaustão, dores abdominais, sangramento gastrointestinal, azulamento ou cianose das extremidades dos dedos das mãos, ulceração da pele, e ele é um cancerígeno do sistema nervoso central. O que a gente precisa considerar de maneira muito efetiva é que nós temos que levar para cada situação o conceito de dose, né? Que é a concentração, o tempo de exposição que os seres humanos estão expostos e a forma como ele vai ser penetrado. Se vai tocar a pele, se vai entrar pelo sistema respiratório,
se ele vai entrar pelo ar, pela água ou pelo solo. Isso ocorreu, por exemplo, às 9 horas da noite do dia 3, que era uma sexta-feira. Nós estamos falando, então, de 2 semanas atrás, né? E a empresa responsável pelo transporte só comunicou às autoridades 2 horas depois. Essas 2 horas poderiam ter sido fundamentais se as concentrações tivessem sido muito altas. Nós tínhamos um total de 150 vagões. Desses 150, 20 deles estavam carregando produtos perigosos, né? Que a gente chama de residual materiais tóxicos, né? Cerca de 50 carros foram afetados pelo descarrilhamento, ou seja, 100 foram retirados imediatamente do local e 50 ficaram expostos. A Agência Ambiental dos Estados Unidos, naquele período do dia 3 ao dia 4, disse que havia esse vazamento dessa substância que o senhor bem colocou e disse que continuava havendo vazamento. Há relatos de moradores ali das cidades dizendo, na verdade, a empresa de saneamento declarou que as águas não haviam sido poluídas, que não haviam prejuízo para a população nos afluentes da região, só que alguma parte da população, moradores já anunciavam, declaravam que viam alguns animais como peixes e répteis, sapos, morrendo ali na região. Qual que é a consequência deste vazamento para a saúde, tanto do meio ambiente quanto das pessoas, dos humanos ali da região? O que isso pode afetar a vida dessas pessoas? Então, ali no local foram constatados a morte de 3.500 espécies de peixe. Isso em 2 afluentes do rio Ohio. O Ohio River, o rio Ohio, ele é de grande volume. Ele é um rio que liga a região da Pensilvânia com a região de Ohio. O fato de pegar 2 rios de menor volume causou os impactos na fauna e na flora, assim como causou impacto na população. Foram registradas por volta de 500 residências com problemas de respiração desse produto. Eles estavam com baixa concentração, não era alta concentração, né? Mesmo assim, os sistemas de prevenção e controle desencadeados puderam colher análises do ar, da água, do solo, né? De maneira que se conseguiu ter essa radiografia de uma forma muito instantânea, muito boa. Eles fizeram uma modelagem matemática de expressão em que o impacto mais dolorido, mais forte, foi num raio de 1.600 metros. A partir daí você percebe que você pode sair que nem barata tonta, curando em 10, 20, 50 quilômetros, ou você ir direto aonde é que precisa, que é nesses 1.600 metros de raio. Então, a eficácia das ações faz uma diferença brutal. E aqui no Brasil nós temos somente a CETESB como uma agência que tem times de response, que eles chamam, né, de resposta ao atendimento de emergências, que é um grupo criado ainda no período que eu estava na CETESB, eu estive na CETESB um bom tempo, em que Cubatão teve problemas sérios de poluição, como, por exemplo, queimou lá a Vila Socó e 100 pessoas ou mais foram incineradas naquelas palafitas com gasolina. Mas você está falando de uma coisa e de outra. Estou falando que nasceu aí, em Cubatão, uma estrutura muito forte da CETESB de atendimento de emergências, coisa que nós não temos em todo o país, e coisa que o IBAMA até hoje não providenciou, não disponibilizou para a comunidade do resto do país. O problema de você ter um acidente, como se fosse que você tivesse em uma médica, é se você tem um atendimento rápido, completo, expedito ou não. Se você tiver, até câncer hoje em dia você se salva.
Eu tive 2 cânceres e fui prontamente atendido e consegui resolver os problemas do câncer. Agora, se você não tem, a desgraça realmente ela se manifesta de uma maneira muito dolorosa. É o caso, por exemplo, dos grandes deslizamentos de terra no Rio de Janeiro e em outros lugares de Minas Gerais e assim por diante. É o caso do vazamento dos diques de contenção, das lamas da indústria que fazia a mineração ali da Vale de Minas Gerais. Então, quando não se está preparado, a desgraça fica muito maior. No caso americano, eles foram prontamente atendidos, mediu-se então o ar, fizeram 12 times de análise de ar, analisando de casa por casa, eles varreram cerca de 500 casas que reclamaram, né, problemas. De imediato, o administrador, o presidente da agência do EPA, da Environmental Protection Agency, a Agência Federal Americana dos Estados Unidos, ele se dirigiu ao local e reuniu com a comunidade e manteve linha direta com a comunidade. E as pessoas começaram a falar, olha, aqui eu estou sentindo, aqui não estou sentindo. Com isso, além da modelagem matemática de dispersão que foi feita do vazamento, eles tiveram ao vivo e a cores, e essa é uma das vantagens hoje em dia do meio digital, de saber o que estava acontecendo. E a partir daí se deslocou essas unidades para esses locais. Cerca de 1 ou 2 centenas de poços de captação de água foram fechados. Começou a se distribuir água potável para a população, né? 12 poços, me parece que ainda estão paralisados por terem sido contaminados, né? Você repara que, se você sair um pouco do acidente, você acaba vendo um acidente que envolveu um raio de 150 metros onde houve a combustão, né? Você acabou efeitos no solo imediatamente dessa área, de 150 a 500 metros, e no ar, isso no solo, na contaminação do solo. Porque ele caiu, tombou e pegou fogo. Mas uma parte do produto escorreu por toda a região, pegando inclusive os 2 rios afluentes do raio. O impacto maior não ocorreu porque o raio, como eu falei para vocês, é um rio de grande vazão, grande volume. Então, a principal concentração acabou tendo uma dose pequena, como eu falei para vocês, que é sempre necessário, importante verificar qual a dose que as pessoas estão expostas. Dose significa a concentração do poluente, a forma como está sendo respirado ou ingerido, né? E como é que você vai tratar e dar solução para essas concentrações. Né? Perfeito. João, infelizmente a gente está com o tempo se encerrando. A gente agradece demais a sua participação. Falamos então com João Batista Galvão Filho, que é engenheiro químico, mestre em ciência e engenharia ambiental pela Universidade de Cincinnati, nos Estados Unidos, e diretor da ECP, que é Engenharia, Consultoria e Planejamento Ambiental. Obrigado pelos esclarecimentos, por trazer todo esse aparato de informações que nos esclarece sobre as consequências desse acidente lá nos Estados Unidos. Eu agradeço a vocês por essa possibilidade. Eu acabei falando de uma região onde a minha Universidade de Cincinnati fica a jusante desse acidente. Exato, então, Ohio, né? Estado de Ohio. Interessante que eu estou falando de uma região que eu fiz um estudo de mestrado. Perfeito. Agradeço. Perfeito, então. Agradecemos. Abraço. Abraço, tchau. E a gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouquinho. De volta com Revista Brasil TVT.
aqui na TVT e também na Rádio Brasil Atual. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, reconheceu a constitucionalidade do decreto presidencial assinado pelo presidente Lula no seu primeiro dia de governo, que limita o acesso de armas de fogo no país. Mais de 1 milhão de armas entraram em circulação durante o governo de Jair Bolsonaro. E armamentos de particulares mais do que dobraram no país durante a gestão Bolsonaro. Sobre essa questão em política armamentista, nós falamos agora com Roberto Uchoa, policial federal e conselheiro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Olá, Roberto Uchoa, tudo bem? Prazer em falar contigo. Seja bem-vindo ao Revista Brasil TVT. O prazer é meu estar aqui com vocês. Muito obrigado. Uchoa, vamos falar deste decreto presidencial que limita o acesso de armas à população. Agora, uma determinação do Supremo Tribunal Federal pelo ministro Gilmar Mendes, que reconhece a constitucionalidade deste decreto. Você é um policial federal e também conselheiro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O que essa política armamentista do governo anterior impactou diretamente na população brasileira? Porque nos últimos 4 anos a gente viu o aumento da violência no país, é uma coisa desenfreada. Queria que você fizesse uma análise para a gente. Além de trabalhar na Polícia Federal e de ser pesquisador do tema armas de fogo, eu também escrevi um livro sobre isso, que foi fruto da minha pesquisa de mestrado, que se chama Armas para Quem é Busca por Armas de Fogo, onde eu frequentei clubes de tiro. A minha ideia era conhecer quem são essas pessoas e por que elas estão em busca de armas de fogo. E eu começo essa pesquisa um pouco antes da campanha eleitoral. Então eu era um dos poucos que tinha acesso a essa mudança, eu estava vendo o mercado se modificar. E era assustador como isso estava acontecendo. Eu conseguia ver que você sim tinha as pessoas que praticavam tiro desportivo, que faziam a caça, os famosos CACs, colecionadores, atiradores e caçadores. Mas que tinha um público chegando que não era esse público que queria prática do esporte, era o público que queria circular armado pelas cidades. E isso foi possível com a criação do porte de trânsito, ainda no governo Temer, que permitiu que essas pessoas voltassem do clube de tiro com as armas prontas para uso. E Bolsonaro, vendo essa possibilidade de utilizar isso como uma forma de promover a sua enxurrada de armas na sociedade, ele afrouxou os controles, a fiscalização e a legislação o máximo possível para incentivar isso. Para vocês terem uma ideia, a gente tinha 60 mil CACs no Brasil em 2017. A gente fechou 2022 com mais de 800 mil. Ou o Brasil vai se tornar a maior potência olímpica em termos de tiro desportivo e a gente não precisa mais se preocupar com medalhas, ou a verdade é que centenas de milhares de pessoas adquiriram armas de fogo para circularem armadas pelas ruas. Essa é a conclusão que eu cheguei. Uchoa, na última quinta-feira, o ministro da Justiça, Flávio Dino, fez uma coletiva onde ele trouxe alguns números, falou que 68 mil armas tinham sido recadastradas até aquele dia. E aí isso há um disparate aí de informações diante do que você coloca desse número tão grande de pessoas com acesso a armas. O que ocorre também é que nessa mesma coletiva o ministro disse que aqueles que não recadastrarem estarão cometendo crime e poderão ter essas armas e munições apreendidos caso não haja o recadastramento. O que a gente tem visto pelas redes sociais e por grupos bolsonaristas que vem repercutindo é que há uma tentativa de boicote desse recadastramento. O senhor, que é um especialista da área, o que a gente pode qualificar essa tentativa de boicote de recadastrar? Porque se for algo legal, se for algo, como o senhor coloca, esportivo ou de uso, né, recreativo, não teria nenhum problema recadastrar esse armamento logo que a pessoa usa ali no círculo dos clubes de tiro. Enfim, eu gostaria de ouvir o senhor sobre essa tentativa de boicote do recadastramento. Exatamente. Eu tenho argumentado isso com pessoas do meio que eu conheço, que ainda falam comigo, né? Mas eu tenho falado exatamente isso. Eu falo, olha, vocês não têm que ter medo ou receio do recadastramento. O que o governo busca nesse momento
é conhecer o mercado, é poder fazer um diagnóstico do que aconteceu durante os anos Bolsonaro. Porque, infelizmente, a gente sabe que o banco de dados do Exército, que é o Sigma, que controla essas armas, ele é um banco de dados defasado, desatualizado, furado, no qual o Exército sequer consegue dar informações básicas. Via lei de acesso à informação, por exemplo. A gente não consegue saber quantas armas estão em cada município. O Exército não consegue informar isso. Então, esse recadastramento, principalmente das armas que entraram em circulação nesse período, é uma forma do governo saber qual o tamanho do problema. E também saber a quantidade de armas que foi desviada, porque a gente já tem várias notícias de que, principalmente, o crime organizado aproveitou esse afrouxamento dos controles e fiscalização para adquirir armas legais. Ocorre que parlamentares ligados à questão de armas, influencers, pessoas de redes sociais ligadas à questão armamentista, têm feito uma campanha de desinformação, dizendo que esse recadastramento é o primeiro passo do governo para prender as armas das pessoas, o que é uma mentira. O governo não quer apreender arma de ninguém. O governo quer saber a atual situação do mercado para aí sim propor uma nova regulamentação. Quem está com tudo direito, quem pratica o seu esporte ou faz a sua caça, tudo legal, não tem o que temer. Uchoa, você é um policial federal. Como que foi para vocês que estavam na ativa ver e presenciar esta liberação geral de armas fora de controle e mais de munição de grosso calibre, com a justificativa que era para clubes de atiradores, e a gente via no dia a dia da última gestão do governo federal que isso não era verdade e que a insegurança passou a ser maior ainda na população. E mais, pesquisa recente mostra que a população é favorável ao controle de armas e contra o armamento fora de controle da população. Como é que era essa vivência no dia a dia para vocês, agentes de segurança pública? O interessante é que eu fui chefe do Sinarme na delegacia, onde eu trabalhava durante 5 anos, de 2015 a 2020. Então eu observei esse crescimento, essa mudança, e foi o que me levou a fazer pesquisa acadêmica sobre o tema. Eu queria entender o que estava acontecendo. E foi preocupante por 2 pontos. Primeiro, porque eu compreendi que não era uma questão de defesa pessoal. Infelizmente, apesar de haver um discurso do qual eu discordo, de que armas de fogo proporcionam maior segurança, já que várias pesquisas acadêmicas apontam justamente o contrário, que a arma de fogo ela fragiliza quem tem a arma, quem está próximo de quem tem arma e a sociedade no entorno. Muitas pessoas estavam usando essa narrativa para adquirir armas. E na minha pesquisa, eu descobri algo muito interessante. Na região onde eu fiz a pesquisa, onde mais se adquiriam armas de fogo, não eram nos locais mais violentos, eram nos locais mais seguros da cidade. Eram condomínios fechados, prédios residenciais com segurança privada. E ali eu consigo mostrar o quê? Que não se trata de segurança pública, se trata de poder. E aí vem a flexibilização. O que acontece? O governo Bolsonaro ele proporcionou que, por exemplo, um atirador desportivo pudesse adquirir até 60 armas de fogo, uma pessoa. 180 mil munições por ano. 20 quilos de pólvora, que permitiriam a recarga de 40 mil cartuchos. Cada CAC se tornou, potencialmente, dono de um arsenal, maior que delegacias de polícia. Então, foi um número que preocupou a todos, uma quantidade de armas de fogo que entrou em circulação que fragilizou a todos. Eu vou te dar um exemplo. Nós tivemos, no início de 2022, uma operação da Polícia Federal, onde o alvo era um CAC, mas os policiais não sabiam por quê. Porque eles não tinham sequer acesso ao sistema do Sigma do Exército. Foram cumprir o mandado de busca e apreensão por lavagem de dinheiro, o que significa que não era um alvo potencialmente violento. Quando chegaram, foram recebidos a tiros. Um policial federal tomou 2 tiros de carabina. Não faleceu. A pessoa foi presa. Sabe o que a pessoa alegou? Que ele achou que aquelas viaturas pretas e vários homens de preto da Polícia Federal eram criminosos indo em busca de suas armas de fogo.
Isso é uma prova cabal de como isso fragiliza todos, fragiliza a segurança pública também. Isso sem falar no Roberto Jefferson, que eu não preciso explicar, todo mundo sabe o que aconteceu. Agora vocês imaginem se cada pessoa começar a receber as forças do Estado dessa forma. Então não consigo entender como profissionais de segurança pública, alguns infelizmente apoiam esse tipo de política. Bom o senhor ter trazido o caso do Roberto Jefferson, porque o senhor vinha falando e me veio à mente o caso dele, porque inclusive onde ele estava, na casa, no estado que ele estava, ele não tinha autorização para ter o armamento naquele local. O armamento dele, a autorização que ele tinha como CAC, que já é duvidosa pela quantidade de armamento que ele tinha, inclusive armamento pesado, era em outro estado, se eu não me engano, no Rio de Janeiro. E de fato, assim, houve um libera geral no governo Bolsonaro e esse caso de Roberto Jefferson, inclusive desse transporte do armamento, coloca para a gente essa falta de controle que houve neste governo e a tentativa agora é restabelecer uma normalidade e que as forças de segurança pública tenham conhecimento e acesso a essas informações, até mesmo para evitar, como o senhor colocou, que o crime organizado tenha acesso a armas que foram legalizadas de alguma forma? É uma tentativa. Eu acho que esse decreto, o que ele fez? Ele congelou o mercado. Ele falou, olha, a partir de agora, ninguém vai se registrar como CAC, ninguém vai adquirir arma de fogo como CAC, e nenhuma loja ou clube de tiro vai ser registrado. Ele paralisou o mercado. As pessoas que querem adquirir para defesa pessoal junto à Polícia Federal, continuou tudo normal. Porque o governo entende que a Polícia Federal, na sua parte, tem um trabalho mais eficaz na questão da fiscalização e controle. E aqui não é desmerecer os militares. A questão é o seguinte, os militares tinham um orçamento, como eu disse, para fiscalizar 60 mil CACs. Você multiplicou essa quantidade por mais de 12 vezes durante 4 anos. E o orçamento dos militares diminuiu. O efetivo aplicado, designado para esse tipo de trabalho, diminuiu. Teve um levantamento que foi feito que mostrou que os militares só conseguiram fiscalizar 3% dos locais que deveriam ter sido fiscalizados. É isso que permite que, por exemplo, as pessoas se desloquem com armamentos porque o Exército não vai até o local ver se esse arsenal está onde deveria estar. É isso que permite, por exemplo, que tenha uma operação da Polícia Federal agora, ontem ou anteontem, junto com o Exército, que mostrou que numa cidade de Nova Iguaçu, lojas de armas estavam vendendo armas de forma ilegal. Dezenas de armas foram apreendidas, milhares de munições. A gente tem um diagnóstico de que temos um problema. O governo vai ter que enfrentar como resolvê-lo. No meu entendimento, é o ideal que o governo está fazendo? Não, é um primeiro passo. Mas eu acho que o governo vai ter que enfrentar isso, porque nós não temos mais o mercado de armas de fogo que tínhamos em 2003, quando entrou o Estatuto de Desarmamento. Eu acho que não bastará voltarmos à era pré-Bolsonaro. Eu acho que a gente vai ter que modernizar, porque o Brasil ele tem uma forte indústria armamentista, nós somos o terceiro maior exportador de armas leves do mundo, gera milhares de empregos, gera divisa, nós temos milhares de lojas, se eu não me engano, foram abertas 1.600 lojas de armas. Clubes de tiro em 2021 abriu mais de um por dia. São milhões de armas de fogo em circulação, os CACs são mais de 800 mil. Precisamos de um órgão que tenha como finalidade fiscalizar esse mercado como um todo. Não dá mais para ter uma divisão entre Polícia Federal e Exército. A gente precisa tratar esse mercado com a seriedade que ele demanda, principalmente por sermos um país que sofre com uma epidemia de violência por armas de fogo. Principalmente violência de feminicídio, com armas de fogo sem controle, o grande número de feminicídio aumentou drasticamente. Roberto, nosso tempo está acabando. Eu quero que você fale para a gente agora, vamos fazer uma propaganda desse livro, dessa pesquisa. É possível ter acesso a essa pesquisa? E o livro, por favor, falar do livro, o nome do livro? Um prazer, eu tenho um orgulho desse trabalho. O livro se chama Armas para Quem? A Busca por Armas de Fogo. Está à venda em e-book, nas lojas, pesquisar consegue. Na editora Dialética também consegue adquirir. É um trabalho interessante porque no início trato como é que é a relação do Brasil com armas. Inclusive o fato, que pouca gente sabe,
mas que as armas de fogo na década de 80 eram vendidas em lojas de departamento no Brasil. Muito se fala que isso acontece só nos Estados Unidos, mas no Brasil tinha. Do lado da vara de pescar, você comprava um revólver, você comprava uma pistola. A gente já viveu esse descontrole. Eu trago também essa questão sobre quem são as pessoas que estão comprando armas, mostrando que são homens, brancos, de classe média alta, aquele padrão que a gente já imagina, mas que ali está comprovado. E principalmente eu trago o debate, opiniões contra e a favor do armamento. Porque eu acho que o objetivo do livro não é impor uma opinião, é fazer com que o leitor entenda, compreenda e ele chegue à sua conclusão. Se é contra ou se é a favor, mas que tenha subsídios para isso. E eu agradeço muito porque isso foi fruto de uma pesquisa acadêmica. E em tempos em que se contesta tanto a produção acadêmica no país, foi muito legal, por exemplo, eu estar em abril do ano passado falando no Senado Federal na instalação da Frente Parlamentar pelo Controle de Armas em razão dessa pesquisa acadêmica. Então, isso é legal para a gente reafirmar que a ciência, sim, ela tem impacto na sociedade e é através dela que a gente consegue promover as mudanças. Fica aí, então, a referência para quem quiser se aprofundar no assunto e ter maiores informações sobre esse estudo realizado pelo Roberto. Então, conversamos com o Roberto Shoa, que é policial federal e conselheiro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Roberto, muitíssimo obrigado pela sua participação conosco aqui hoje. Eu que agradeço o convite. Precisando, estou às ordens. Abraço, até a próxima. Um abraço, gente. Após o cancelamento e desfiles adiados por conta da pandemia, o Carnaval 2023 está de volta. A maior festa popular do Brasil está de volta nas ruas e nas passarelas com desfiles das escolas de samba. Mas o Carnaval não é só desfile de escolas de samba. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com Douglas Izzo, que é professor e presidente da CUT estadual aqui em São Paulo e também idealizador do samba de resistência. Aliás, ele já está todo pronto aí no esquema de carnaval. Bem-vindo, Douglas Izzo, tudo bem? Prazer te receber aqui no Revista Brasil TVT. Bom dia, Cosme, bom dia a todos, bom dia, Ana. Prazer enorme poder falar com vocês. Douglas, professor, dirigiu a PUESP, você é presidente da CUT estadual aqui no estado de São Paulo, mas a gente sabe que é um admirador do carnaval, é idealizador do samba da resistência. Vamos falar um pouco dessas histórias aí da festa do carnaval, quem desfiles, blocos de rua, mas também tem muito a ver com regionalidades, né? Fala um pouco pra gente dessa história, Douglas. Acho que primeiro a gente tem que separar aí o desfile da escola de samba de carnaval, né? Carnaval, você tem carnaval no mundo inteiro. Agora, o desfile de escola de samba, o samba, é um produto 100% brasileiro, né? E a gente costuma dizer, viu, Cosme, que o samba é o Brasil que deu certo, né? Porque o samba, ele nasce lá no Rio de Janeiro, lá na pequena África, na região ali portuária de Gamboa, ali na Praça 15, com as tias do samba, né? Rapidamente se espalha por todo o Brasil e hoje é a maior manifestação cultural do Brasil e que fazem, através dos desfiles das escolas de samba, constrói o maior espetáculo do planeta, né? E é uma construção que ela veio de baixo para cima. Então, o desfile de carnaval aqui no Brasil é uma manifestação grandiosa e que é uma referência do Brasil por todo lugar que você vai no mundo. As referências do Brasil é o Pelé no futebol e o samba, né? Em especial os desfiles de escola de samba. E Douglas, a gente está falando aí dessa história. O samba, ele tem dados que dizem que o samba surge ali um pouco depois do surgimento da primeira favela no Rio de Janeiro, que é o Morro da Providência. E em seguida já uma articulação os historiadores indicam isso, que são cariocas e baianos que trazem esse ritmo do samba e descem o morro, vão
a cidade, vamos dizer assim, e levam toda essa musicalidade, todo o batuque dessa música, o samba, para a avenida de concreto, né? Porque o morro normalmente é ali de barro, ainda mais naquela época, anos 30, anos 20. E são trabalhadores, são pessoas populares. Gostaria que você pudesse trazer um pouco dessa análise, assim, como que a classe trabalhadora e o surgimento do samba se dialogam e como que isso foi ao longo da nossa história. Legal. O termo samba, ele é um termo utilizado para todas as manifestações e danças de origem africana, umbigada e outras manifestações. Então, o samba, ele é trazido da Bahia, né? O samba ele surge lá no Recôncavo Baiano. Então, ele é trazido pelas tias, que são mães de santos do candomblé, né? Inicialmente ali na região de Gamboa, ali na região da Praça 15, no Rio de Janeiro. Eu acho que é importante, Ana, a gente destacar o papel da mulher, né, no início do século, para que o samba pudesse, né, se manifestar no Rio de Janeiro, porque é importante que quem está nos acompanhando saiba que o samba, uma boa parte do século XX, era tido como uma contravenção penal. Então, fazer samba era crime, viu, Cosme? Então, você fazer samba, você era um criminoso e muitas vezes a pessoa ia parar na delegacia de polícia. Então, o que acontece? Qual foi o papel das mulheres aí no início do samba? A tia Ciata, que era uma mãe de santa, uma quitandeira e curandeira, ela, na casa dela, era um espaço cultural onde aconteciam os pagodes, e quem é do candomblé sabe, né, que é muita música, muita comida. E vários intelectuais da época iam nesse espaço, esse espaço cultural. E, na época, para fazer o samba, era contravenção penal. E ali no espaço da tia Ciata era possível porque ela, como curandeira, fez aí algumas porções e ervas que curou um presidente da República. E aí o presidente falou para ela: o que a senhora quer? Não, eu quero apenas que eu tenha a possibilidade aí de fazer o samba no meu terreiro. E ali as pessoas, os sambistas da época, podiam fazer o seu samba, e ali o samba acabou se difundindo por toda a cidade do Rio de Janeiro, e depois se espalhando por todo o Brasil. Mas as mulheres aí, as mães de santo, as iás do Rio de Janeiro, da pequena África, tiveram um papel fundamental. Primeiro trazendo, depois estabelecendo os seus terreiros aí como espaço cultural para a realização dos grandes sambas, dos grandes pagodes no início do século XX. Douglas, vamos falar então um pouco do samba da resistência. Como que surgiu o samba da resistência? Você é um dos idealizadores e tal. Fala pra gente, para os nossos telespectadores aqui da TVT e ouvintes da Rádio Brasil Atual, como que surgiu? Então, quando nós comemoramos aí o centenário do samba, o primeiro samba aí foi pelo telefone, né? No início do século, nós tivemos a composição desse primeiro samba. Nós realizamos na CUT uma homenagem ao centenário do samba, e nessa homenagem o slogan samba, cultura de resistência de um povo. A partir daí, nós passamos todo dezembro de cada ano realizar as rodas de samba, e o samba passou a se chamar Samba da Resistência, porque por trás desse movimento cultural nós temos um debate político, que é a resistência do samba, né? O samba como cultura de resistência de um povo. E em seguida nós criamos e trouxemos para a Rádio Brasil Atual o programa Samba da Resistência, um programa de entrevistas que acontece toda quarta-feira das 20
às 22 horas, onde a gente abre o espaço do samba da resistência para novos compositores, para compositores consagrados, enfim, é um espaço de resistência e de fortalecimento do samba. Eu acho que é importante a gente entender o porquê do samba da resistência. Eu já falei no início, né? O samba foi e ainda é a maior manifestação cultural brasileira, Cosme, mas infelizmente não é valorizado e muitas vezes eu sou um pouquinho mais velho que você, viu, Ana? E na minha época de juventude, eu ainda me lembro, né, que toda vez que terminava um jogo de futebol que a gente ia fazer um samba, os dedinhos eram apontados, né? Ah, esse pessoal do samba, é isso, é aquilo. Então há uma discriminação e o samba ainda, mesmo sendo a maior expressão cultural do Brasil, ainda precisa derrubar velhos e novos preconceitos e se manter como movimento cultural no Brasil. Falando em preconceito, Douglas, vou trazer aqui uma história. Houve um tempo, uma história em que Vinícius de Moraes estava em São Paulo, numa casa noturna onde tocava Johnny Alf. E aí ele ficou incomodado porque algumas pessoas não estavam prestando atenção no espetáculo, estavam conversando, aquela conversa de bar. E aí ele ficou nervoso com a situação e falou: São Paulo é realmente o túmulo do samba. E naquele momento, naquele calor do momento, ele fez isso. E as pessoas utilizam fora de São Paulo, outras regiões onde o samba, o carnaval são mais tradicionais, são mais enraizados, usam essa expressão até hoje em dia, falando de preconceito, como você bem colocou, para mencionar como é feito o samba em São Paulo, sendo que Vinícius de Moraes já declarou também que se arrependeu de fazer essa declaração, que foi no calor do momento ali, naquela situação que ele fez essa declaração. Mas gostaria de te perguntar, Douglas, sobre esse contexto de São Paulo. Eu conheço um pouco, assim, algumas rodas de sambas tradicionais, há um carnaval tanto das escolas de samba, de blocos de rua, tradicionais, de terreiros de candomblé também. Há uma diversidade de sambas, como você bem colocou, são vários, e que em São Paulo são bastante tradicionais, tem pessoas muito expressivas. E aí eu queria, a partir dessa declaração, e que as pessoas tomaram isso como verdade, vamos dizer assim, nessa ação de preconceito, como é que você se põe, como que você avalia tudo isso? Na verdade, tiraram aí do contexto, né, a fala do nosso querido poeta Vinícius de Moraes. Eu acho que esse é um aspecto. O segundo aspecto é que São Paulo é uma cidade muito viva, que tem muitos artistas e muitos compositores que são expressivos, de muita qualidade. São Paulo, Ana, tem mais de 130 comunidades de samba só na cidade de São Paulo, né? Então, São Paulo tem uma história no samba. É óbvio que o samba, você vai no Rio de Janeiro, eu participo de rodas de samba no Rio, participo de rodas de samba em São Paulo, você tem algumas nuances dentro da própria cidade de São Paulo. Você vai na Zona Sul, você tem uma pegada, aqui na Zona Leste uma outra pegada, na Barra Funda, no centro, na Zona Norte, que é natural, né? O samba, ele sofre influência, inclusive, do desenvolvimento histórico de cada um dos estados, mas São Paulo é um estado muito rico em cultura, tem uma história muito linda, tem um samba que ele vem aí do interior do estado e que contribui muito, e que historicamente sempre contribuiu muito para o nosso samba, e temos muitas histórias lindas e muitos sambistas e muitos espaços culturais aqui que são maravilhosos. E eu vou dizer para você, os artistas do Rio de Janeiro, eles gostam muito e têm como mote aí vim fazer carreira, vim tocar em São Paulo, porque
é um espaço muito pujante de samba e de cultura preta e de cultura negra. Douglas, para a gente finalizar, 2 perguntas, 2 em uma. Vai participar de algum bloco, de algum desfile de escola aqui em São Paulo? E outra, de onde veio esse gosto refinado e tão apurado por samba, por carnaval, e desse conhecimento mesmo e que você tem, mostra pra gente, gosta, fala pra gente. Primeiro que eu já participei, né? Nós temos um bloco lá da CUT que abre o Carnaval de São Paulo, o bloco Pinto do Visconde, lá no Brás. Então, já participei aí da abertura e durante o Carnaval aí a gente sai meio sem lenço, sem documento e vai participando aí de vários blocos e é um momento muito especial. Segundo, o samba teve presente desde a minha infância, né? Eu aprendi a ouvir samba quase em casa, né? As minhas irmãs têm um gosto muito apurado pela MPB, eu ouvia muito Jorge Ben, que na época não era Jorge Benjó, né? Era Jorge Ben com as minhas irmãs, ouvia aí Wilson Simonal, Martinho da Vila, então já começa em casa. E um pouco, a gente que acredita na ancestralidade, né, Cosme? A minha ancestralidade que me traz para esse debate, né, de valorizar o samba, de valorizar a cultura de origem afro-brasileira, de valorizar as manifestações religiosas que vieram para o Brasil com o povo que veio para cá, trazido para trabalhar como trabalho escravo. Isso, e muitas vezes é igual no candomblé, né, Cosme? Tem coisa que o orixá é que te escolhe, não é você que escolhe o orixá. Exatamente. Então, samba é uma coisa que vem com a minha ancestralidade e eu, como agente político na sociedade, essa é uma das lutas que a gente trava, né? De fortalecer e valorizar e abrir espaços aí para os novos sambistas e para que o samba tenha o seu espaço merecido na cultura brasileira. Douglas, aproveita então, retoma aí qual o horário do Samba da Resistência na Rádio Brasil Atual? Samba da Resistência, toda quarta-feira, das 20 às 22 horas. Apresentação, professor Douglas Izzo e o nosso querido André Ricardo. O André Ricardo, que eu costumo dizer que ele é o Google do samba, rapaz. Tudo que você pergunta para o André, ele te responde. Google do samba. O Google do samba, Tá aí, exatamente. portanto, o convite do professor Douglas Izzo, Resistência do Samba, aqui na Rádio Brasil Atual, 98.9 FM. Então, conversamos com o Douglas Izzo, que é professor e presidente da CUT São Paulo e também idealizador do programa Samba da Resistência. Douglas, muitíssimo obrigada pela participação e por essa história toda do samba e dessa retomada aí da nossa ancestralidade. Um abraço, Ana, um abraço, Cosme, abraço a todos e um bom carnaval para nós, né? Muito samba no pé. É isso aí. Abraço. Abraço. E com essa bela entrevista sobre o carnaval, histórias do carnaval e o samba da resistência, a gente encerra o Revista Brasil TVT, este Revista Brasil TVT de carnaval, Ana Rosa Carrara. É isso aí, todo mundo aproveitando esse período de festividades e retomada das ruas com essa grande festa popular.
Aproveitando para dar aquele recadinho de sempre, se você perdeu alguma entrevista ou quer reassistir, acessa lá nosso YouTube, youtube.com/RedeTVT, e em todas as redes sociais você nos encontra como @RedeTVT. Forte abraço a quem nos acompanhou, até semana que vem. Pessoal, bom carnaval, se cuidem, aproveitem a folia, se cuidem com segurança, porque a pandemia não acabou, então todo cuidado é pouco. Mas aproveitem o carnaval, se divirtam, vão às ruas, porque a folia está começando agora, neste final de semana, e vai até a terça-feira. Bom final de semana a todos e a gente se encontra na próxima semana. Tchau!